título da minha palavra hoje é um título bem sugestivo. Não consigo acreditar. Quem já ouviu isso? Você já ouviu alguém falar assim, eu não consigo acreditar em Deus, eu não consigo acreditar em Jesus? Eu conheço pessoas que já acreditaram, hoje não acreditam mais, que já foram cristãos, hoje se dizem ateus. E por muito tempo eu me perguntei, por que essas pessoas não conseguem acreditar em Deus? E eu sei que existem pessoas que não conseguem acreditar em Deus. E eu separei um texto que é muito legal, muito interessante, que é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Abre comigo. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Pode projetar aqui também para mim. Isso. Quem achou aí, fala amém. Diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele traz uma expressão muito profunda. Ele diz, ele diz, porque sei em quem tenho crido. Levanta a sua mão, você que crê em Jesus, diga, porque eu tenho certeza daquele em quem eu creio. O apóstolo Paulo, ele escreve isso para um discípulo dele chamado Timóteo. E ele fala, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho da palavra de Deus. Eu não me envergonho de Jesus. Porque eu sei em quem tenho crido. E aí ele diz assim, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O apóstolo Paulo aqui, ele traz uma convicção muito clara. A convicção dele é que ele sabe exatamente quem é Jesus. Ele diz para Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Nos dias de hoje, nós falaríamos, eu sei quem é Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido. E isso soa de uma forma muito forte para Timóteo, né? Porque Paulo, ele traz isso com uma convicção muito profunda, no meio do ministério dele, de inúmeras situações que ele tinha enfrentado, inúmeros problemas, circunstâncias, retaliações, guerras, desafios que ele passou, guerras que eu digo conflitos, né? Que ele passou. Ele traz e fala isso para Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. E é interessante porque muitos não conseguem acreditar em Jesus. Você conhece alguém que não acredita em Jesus? Conhece, né? Deixa eu te falar um negócio. Sabia que muitos não conseguem acreditar em Jesus e muitos dos que não acreditam em Jesus estão na igreja? Você sabia disso? Tem muitas pessoas que estão na igreja. Talvez você, não é indireta para ninguém, tá, gente? Por favor, eu sempre falei isso, eu não sou homem de indireta, tá, gente? Eu sou homem de diretas, tá? Talvez seja para você, né? Talvez você está na igreja, mas lá dentro do teu coração tu não consegue acreditar em Jesus. Tu não consegue, tu até quer, mas não consegue. E por que eu não consigo acreditar em Jesus? Esse é o título da palavra, né? Por que eu não consigo acreditar? Porque não sabem quem é Jesus. Parece uma coisa meio incoerente, né? Eu não acredito porque eu não sei quem é. É exatamente isso. Muitas pessoas não conseguem acreditar em Jesus, mesmo estando na igreja, porque não sabem quem é Jesus. Olha para mim, presta atenção nisso que eu estou te falando. Não conhecem Jesus, não sabem quem é Jesus. Porque quando nós viemos à igreja, quando nós vamos para uma célula, estamos fortalecendo nossas células, estamos abrindo células, né? Estamos abrindo células aí na Matias, Guajuviras, Mato Grande, vamos entrar aqui no Harmonia com células também no centro, glória a Deus. Se você não participa de uma célula ainda, você pode mandar uma mensagem para qualquer uma das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, tá? Manda lá no particular, lá naquele negocinho da mensagem, que eu nunca sei o nome lá,
tá? No direct, isso aí, manda lá, ou manda no WhatsApp, fala, eu quero participar de uma célula, tá? O pessoal vai entrar em contato com você, vai perguntar onde é que tu mora, teu nome, e nós vamos te encaixar para uma célula, porque célula é lugar de milagre. Célula é lugar de milagre. Acontece muito mais milagre em célula do que em culto, sabia disso? Porque célula é lugar de milagre. Então, quero você participando de uma célula, a gente tem também algumas células online, você pode participar também, você é convidado. Então, quando a gente vem para o culto, para a igreja, presta atenção, gente, presta atenção nisso. Quando a gente vem para a igreja, quando a gente vai para uma célula, tá? Quando nós nos reunimos para orar, ou quando nós vamos para uma reunião de oração, tá? Nós sempre vamos enfrentar duas grandes muralhas. E essas muralhas, elas precisam ser vencidas. Todas as pessoas, quando saem da sua casa, das suas atividades, e se colocam num lugar para ouvir ou para buscar a presença de Deus, tá? Seja num culto, numa célula, numa reunião, tá? Qualquer lugar que você for, você sempre vai enfrentar duas muralhas. Olha para mim, presta atenção. A primeira são duas perguntas. A primeira pergunta, ou a primeira muralha, é a seguinte: quando você vai orar, nós iniciamos o culto com oração, não foi, gente? Teve um momento de louvor, de oração, de adoração, um momento do altar. Vocês agora, nós todos agora, nesse primeiro momento, enfrentamos essas batalhas. A primeira batalha, ou a primeira pergunta é essa aqui, ó. Será que a minha oração, ou será que o meu louvor, eles são ouvidos? Não é pela pessoa do teu lado, né? Tem uns que cantam alto, oram alto, né? Daí o irmão do lado ouve, né? Não, mas será que a minha oração é ouvida? Quem já se fez essa pergunta? Será que a minha oração é ouvida? Essa é a primeira muralha. Todo mundo enfrenta ela. A segunda muralha é: se é ouvida, por quem ela é ouvida? Então diga comigo, a minha oração é ouvida? E por quem ela é ouvida? São duas grandes muralhas. E se você não conseguir transpassar essas muralhas, você não consegue acreditar em Jesus. Então, olha só, a resposta para a primeira pergunta, ou a passagem da primeira muralha, é sim, são ouvidas. Fala amém. Levanta a tua mão e diga: a minha oração, feita com fé, sempre é ouvida. Glória a Deus por isso, né, gente? Aleluia, tá? A segunda, mas é ouvida por quem? Por Jesus Cristo, o nosso Senhor, pelo Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Ele que intercede diante de Deus. Então, a nossa oração, sim, ela é ouvida, e ela é ouvida por Jesus. Porém, muitas pessoas não têm essa convicção. E enquanto não souber quem Jesus é, não terão essa convicção. Qual convicção? De que a sua oração é ouvida e de que Jesus a ouve. Ou seja, que a minha oração é ouvida por Jesus. Tem muitas pessoas que não têm essa convicção. Muitas pessoas, tá? E quando eu não tenho essa convicção, quando eu não tenho a convicção de que a minha oração é ouvida por Jesus, eu não consigo acreditar. Porque para acreditar em Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Fala comigo, para acreditar em Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Isso é tão verdade, que você vai concordar comigo numa coisa, olha só. É costume nosso não acreditar em desconhecido, certo ou não? Quando tu era criança, tua mãe devia falar assim, ó: não aceita nada de... porque o estranho é um desconhecido. Então é interessante, por que eu não consigo, por que muitas pessoas não conseguem acreditar em Jesus? Porque para essa pessoa Jesus é um desconhecido. Enquanto você não conhecer Jesus, você não acredita em Jesus. Eu preciso saber quem Jesus é. Enquanto você não souber quem Ele é, você não consegue acreditar nele. Ah, pastor, mas eu sei quem Jesus é, porque já faz 10 anos que eu venho na igreja. Eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que Jesus nasceu lá em Belém. Eu sei que Jesus nasceu da Virgem Maria. Eu sei que Ele morreu e ressuscitou. Ok, você conhece os fatos. Mas quem é Jesus para ti? Enquanto você não conhecer quem é Jesus para você,
você não consegue acreditar nele, porque é um costume que nós temos, e é muito bom esse costume, que nós não damos crédito a desconhecidos. Fala amém. É isso ou não é? É isso mesmo, né? Sim ou não? Ou você dá crédito para desconhecido? Eu não dou, né? Nós até podemos dar o que a gente fala de benefício da dúvida, mas crédito nós damos para quem nos conhecemos. E o apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso, e aí ele fala para Timóteo, porque Timóteo era um garoto, novo na fé, apaixonado, estava se apaixonando pelo evangelho, e o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo quem era Jesus. O apóstolo Paulo, nesse texto que a gente vai ler agora, ele diz para Timóteo quem é Jesus, e depois ele termina dizendo, pois eu sei em quem eu tenho crido. Ou seja, ele está dizendo para Timóteo o seguinte, eu sei em quem eu tenho crido, e eu vou te mostrar quem é Jesus, porque eu também quero que tu saiba em quem tu tem que crer. E aí, 2 Timóteo, o mesmo texto, capítulo 1, só que agora o versículo 8. Abre aí, já está aberto, né? Diz assim, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, não te envergonhe, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele apresenta fatos para Timóteo, e ele ensina Timóteo quem é Jesus. Eu quero te falar uma coisa, sabe qual é a função minha e da pastora aqui na igreja? Não é garantir que você seja abençoado, essa não é a nossa função. A nossa função aqui na igreja é fazer de tudo para que você conheça Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você acredita. Quando você acredita, você ouve. E quando você ouve, você tem sua vida transformada. Você pode aplaudir a Deus por isso? Então, é muito importante que a gente conheça Jesus. Fala comigo, eu tenho que conhecer Jesus. É muito importante que a gente conheça Jesus, porque quando nós conhecemos, nós começamos a acreditar. Acreditar, a palavra acreditar vem de crédito. Amém? Em nome de Jesus, tu vai estar com crédito em todas as áreas da tua vida esse ano, amém? No espiritual, no natural, no banco, no financeiro, aleluia, né? Então, é daí que vem a palavra acreditar, ela vem de crédito. Quando eu acredito, eu dou crédito. Quer ver uma coisa que todo mundo enfrentou? Lembra quando tu era adolescente e a tua mãe falava as coisas e tu não ouvia? Quem lembra disso? Levanta a mão. Os adolescentes falam, nada a ver, né? Mas é isso aí mesmo, né? Por que a gente não ouvia? O pai e a mãe falavam, a gente não ouvia. Sabe por que a gente não ouvia? Não é que a gente não escutava, nós não ouvíamos. Por que a gente não ouvia? Porque nós não acreditávamos que eles sabiam. Não é verdade? É ou não é assim? Aí depois que a gente ficou mais velho, o que a gente fala? O que eu não ouvi minha mãe? Bom, meu pai tinha razão. Não é verdade? É ou não era assim? É assim, isso aí não vai mudar nunca, de geração em geração, tá? E é interessante, porque isso aqui exemplifica muito bem, com Deus é igual, gente. Olha para mim. Sabe por que muitos não ouvem a voz de Deus? Eu ouço muitas pessoas falando assim, pastor, eu queria ouvir Deus, eu queria sentir Deus. Às vezes eu ouço a pastora falando que ela ouviu Deus falando com ela. Às vezes eu ouço o meu líder falando que ele ouviu Deus falando com ele. Eu queria ouvir Deus. Querido, você só vai ouvir Deus quando você acreditar em Deus. Isso, você só vai acreditar em Deus quando você conhecer Ele como teu Deus e não como Deus do outro. Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia. Então com Deus é igual. Sabe por que muitos não ouvem? Porque não acreditam que Ele é real. Deus é real.
Jesus é real, Jesus está aqui no nosso meio, agora, nesse instante, nesse segundo, nesse momento, e junto com Ele tem alguns anjos aqui também. Ah, pastor, o senhor está falando isso para alegrar a gente. Não, estou falando isso porque é um fato, e quem garante isso é a Bíblia. Então, essa é a grande pergunta, na verdade, ou o título da palavra, né? Como que eu acredito? E a resposta é muito simples. Eu consigo acreditar quando eu conheço. Eu nunca vou acreditar em algo que eu não conheço. E isso se repete em toda a história da humanidade. Por que as pessoas não estão acreditando muito na vacina do coronavírus aí? Porque elas não conhecem a eficácia. Mas eu tenho uma opinião muito simples. Eu prefiro uma vacina com 40% do que nenhuma vacina. Amém? Colocaram uma postagem esses dias que eu achei muito legal. Falaram assim: você usaria um paraquedas com 40% de garantia? Aí a pessoa respondeu: se o avião tivesse caindo, até com 10%. E eu achei sensacional, é exatamente isso, né? Então por que nós temos tanta dificuldade de acreditar? Porque nós não conhecemos a eficácia. Olha para mim, você conhece a eficácia de Jesus na sua vida? Quando você conhecer a eficácia de Jesus, quando você conhecer o poder transformador dele, quando você conhecer quem ele é, você vai acreditar em tudo que ele diz. Amém? E isso responde por que muitas pessoas, e a Bíblia fala isso, a Bíblia diz assim, que aqueles que pararam de andar com Jesus, nunca o conheceram. Ah, pastor, eu conheci Jesus e eu me afastei, hoje eu voltei, glória a Deus pela sua vida. Mas se você se afastou, é porque profundamente você não conheceu. E isso não sou eu que está dizendo, isso é a Bíblia. A Bíblia está dizendo isso, que quando nós conhecemos profundamente Jesus, quando nós sabemos quem Ele é, nós não nos afastamos. E aí eu quero te dar um exemplo, gente. Eu até falei para o nosso discipulado sexta-feira, eu falei sobre isso, e eu quero reforçar isso aqui. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, porque eu e a pastora, nós temos o costume de, quando nós vamos orar, nós paramos para orar. Agora eu vou orar. E aí tem um espaço lá em casa, a gente entra, vai orar. Aí quando um está ali, o outro não vai para atrapalhar, né? Fica ali. A gente tem um momento, aquele momento é o meu momento que eu vou falar com Deus, que eu vou ter intimidade com Deus. É o momento onde eu falo com Deus e Deus fala comigo. E Deus fala comigo. Deus fala com a pastora, eu sei que Deus fala com muitos aqui também, graças a Ele por isso, né? E eu ouço muitas pessoas falando assim: ah, pastor, eu não paro um momento para orar. Eu passo o dia todo orando, eu estou dirigindo, eu estou orando, eu estou no trabalho, eu estou orando, eu estou cozinhando, eu estou orando. Eu passo o tempo todo em oração, mas eu não paro um momento para ter de oração. Querido, eu vou te falar uma coisa, que é uma verdade que eu carrego comigo, tá? Não se conhece uma pessoa com conversa superficial. Você precisa passar tempo com ela e ouvir as histórias dela. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas não conseguem acreditar em Deus, porque não o conhecem. Eu não estou falando de ouvir falar de Jesus. Muitos ouviram falar de Jesus, mas poucos experimentaram a presença real dele na sua vida, o poder dele. E Deus está te trazendo hoje aqui, olha para mim, Deus está te trazendo hoje aqui, porque Deus quer que tu o conheça. Deus quer que tu conheça Deus, que tu conheça Ele. Jesus quer que tu o conheça profundamente, mas para que você conheça profundamente Jesus, você precisa estar disposto a passar tempo com Ele. Então a resposta para acreditar em Deus é muito fácil, é decidir conhecê-lo. E eu defendo também uma teoria que é minha, essa teoria, não sei se outros têm ela, mas essa é minha, tá? Eu defendo a seguinte teoria: ninguém acredita em Jesus sem conhecer a Bíblia, porque quando você conhece a Bíblia, você conhece o autor, e o autor é Jesus. Não existe vida com Deus sem Bíblia. Você tem uma Bíblia aí? Levanta a tua Bíblia aí.
Deixa eu ver, tem Bíblia? Pode ser no celular, levanta aí. Se tem mesmo, né? Tem aí? Fala comigo assim: não tem como conhecer Jesus sem esse instrumento. E aí, aqui está a resposta. Com certeza tu já ouviu pessoas falando, né? Talvez tu já falou, talvez tu é uma dessas pessoas. Tem muita gente na igreja que não conhece Jesus. Sabia? Infelizmente. Mas eu quero te dar uma ótima notícia. Nós temos a oportunidade de conhecer Ele, através da Bíblia. A Bíblia é Jesus, gente. A palavra de Deus diz que Jesus e a palavra estão no mesmo patamar. Então, quando eu conheço a Bíblia, quando eu conheço a palavra de Deus, eu conheço o autor, e o autor é Jesus. E quando eu conheço Jesus, eu começo a dar crédito, porque eu conheço, ele não é mais um desconhecido. Agora ele é um conhecido, ele é o meu conhecido. Eu o conheço profundamente. E aí começam a vir as coisas incríveis. Quando você conhece Jesus e você começa a acreditar em Jesus, você começa a ouvir Jesus. Quem quer ouvir Jesus aí? Eu não estou falando de ouvir, porque eu também ouço muitas pessoas falando assim: eu senti algo. Eu também falo isso às vezes, tá, gente? Mas nem tudo que você sente é Deus, amém, gente? Né? Nem tudo que você sente é de Deus, não, tá? Você vai começar a dizer: eu ouvi Jesus falando comigo. Poxa, nem um amém, gente. Pô, misericórdia. Diga: eu vou começar a ouvir Jesus. E aí quando você acredita em Jesus, você ouve, e aí acontece algo maravilhoso, que se você conhece Jesus e você acredita, você deu crédito, e aí você ouve, e aí você começa a obedecer, amém? Ninguém obedece quem não acredita, não é verdade? Ninguém obedece. Aí tu foi lá na casa de alguém lá. Acontecia muito quando a gente era criança, né? A gente ia para a casa de um parente de alguém, aí um tio lá desconhecido, não sei de onde, pedia para te fazer alguma coisa. Aí tu olhava assim, tu ia lá no teu pai e na tua mãe: ô mãe, o fulano pediu para mim fazer tal coisa. É ou não é assim? Por quê? Porque eu não obedeço que eu não conheço. Não obedeço, mesmo que eu ouça, eu não obedeço que eu não conheço. Mas quando eu conheço, eu acredito, eu obedeço. E aí acontece algo ainda melhor. Sabe o que é melhor do que ouvir a Jesus? É receber o que Ele tem para nos dar. Amém? Eu posso te colocar numa crise santa aqui ou não? Sabe que existe crise santa, né? Aquela crise que te faz pensar. Eu vou abrir meu coração para vocês aqui, já estou encerrando. Eu tenho muita dificuldade com as pessoas que falam para mim que Deus não responde a oração delas. Deus responde as minhas. Deus responde as minhas orações. E eu sei que Deus responde a oração de muita gente aqui. E eu quero te fazer uma pergunta em cima disso. Tu não precisa levantar a mão para responder nada, só para pensar. Deus responde as tuas orações? Deus responde as tuas orações? Por quê? Por que eu estou te perguntando isso? Olha, presta atenção, olha para mim. Deus responde a tua oração? Porque olha só, se Deus não responde a minha oração, de duas uma: ou eu estou fazendo algo errado, ou a Bíblia é uma mentira. Sim ou não? A Bíblia é uma mentira, gente? Não? Então quando a Bíblia diz: tudo que pedir em meu nome receberá, por que você não recebe? Jesus, ele não falou uma vez, Jesus falou várias vezes isso: tudo que pedirem em meu nome recebereis. Jesus falou: batei e abrir-se-vos-á. Jesus disse assim: tudo, fala comigo, tudo, fala mais forte, diga tudo. Bate teu pé no chão e fala: que ligar na terra, aponta para cima e fala: será ligado no céu. Jesus falou isso. Poxa, então por que algumas coisas não acontecem? Porque eu ainda não conheço Jesus da forma que Paulo apresentou ele para Timóteo. E olha como que Paulo apresentou ele para Timóteo. Paulo olhou para Timóteo, e esse texto que a gente leu diz o seguinte:
que Paulo, quando escreveu para Timóteo, ele falou assim: Jesus é aquele que nos salvou, Jesus é aquele que nos chamou. Tudo isso está aí no versículo 8 ao versículo 10, você pode olhar na sua Bíblia aí. Diz assim: porque Jesus nos salvou, Jesus nos chamou, porque Jesus sempre existiu, porque Jesus veio como homem, porque Jesus destruiu a morte, porque Jesus trouxe a luz, porque Jesus trouxe a vida, e porque Jesus nos tornou imortais diante do Evangelho. Amém? Então diga comigo: Jesus existe. Jesus existe ou não, gente? Então olha para o teu irmão aí e fala para ele: Jesus existe. E a Bíblia explica para nós isso nos dias de hoje. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Filho de Deus, e tudo que nós pedimos no seu nome nós recebemos. Então por que às vezes eu não recebo? Porque eu não ouço. Por que eu não ouço? Porque eu não acredito. E por que eu não acredito? Porque eu não conheço. A chave para você acreditar em Deus é ter disposição para conhecê-lo. Amém? Quem quer conhecer Deus profundamente? Conhecer Deus como Davi, como os apóstolos, conhecer Deus como os homens e mulheres do Antigo Testamento, do Novo Testamento, cheios do Espírito Santo. Quem quer conhecê-lo assim? Levanta a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso dedicar tempo a isso. Eu preciso mergulhar em decidir conhecê-lo de verdade. E aí eu quero fechar com o texto do início, O apóstolo Paulo, ele diz assim, versículo 12: e por isso estou sofrendo essas coisas. Projeta para mim o 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Que coisa que ele estava sofrendo? Muitas coisas. Só que em meio dos sofrimentos, das batalhas, dos desafios, dos conflitos, Jesus se manifestava na vida dele. O lugar onde Jesus mais se manifesta na nossa vida são nos momentos de desafio, são nos momentos de crise, porque são os momentos que nós mais buscamos, não é assim? Os maiores milagres na nossa vida acontecem nos momentos mais difíceis. Por quê? Porque são os momentos que nós o buscamos. Agora eu quero te dar a chave para encerrar a palavra. Pedir o pessoal do louvor subir, sobe aí. Se Deus se manifesta quando a gente busca Ele no momento da dificuldade, da crise, o que pode acontecer se a gente buscar Ele em todo momento, como nós o buscamos nos momentos das dores? Hein, gente? O que pode acontecer? Fala comigo: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Só que eu preciso me dispor, querer conhecer. Então a chave para acreditar em Deus é conhecê-lo. A chave para acreditar em Deus, para ter uma fé viva. E tem muitas pessoas que estão na igreja, mas a sua fé está morta. Por quê? Porque elas ainda não conhecem. Elas não conhecem verdadeiramente quem é Jesus. Mas essa noite Deus te trouxe para que você o conheça. Aleluia. Vamos ficar em pé, gente. Vamos ficar em pé, glória a Deus. Quem quer conhecer Jesus? Tem até uma canção que a gente já cantou umas 5.000 vezes na igreja. É essa que tu vai cantar? Eu quero conhecer Jesus. Quem já cantou essa música? Já cantou? É bonita a música, né? Não, pode continuar com a tua organização aí, fica tranquilo. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Olha para mim, presta atenção. Pessoal, conversa ali atrás depois. Depois tem uma salada de fruta maravilhosa. Você vai comer aquela salada de fruta, ela não engorda. Você ainda vai ser batizado no Espírito Santo quando estiver comendo a salada de fruta. Deus vai se manifestar até na salada de fruta hoje aqui nessa igreja. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque eu não quero que daqui, isso eu vou te falar com uma certeza, daqui a 30 anos eu vou estar pregando o Evangelho ainda. Cada vez mais jovem, mais bonito. Amém? Mais apaixonado pela minha esposa. Aleluia. Ela não estava aqui agora para ouvir isso.
Só que daqui a 30 anos eu quero ver você apaixonado por Jesus, falando de Jesus, vivendo Jesus, vivendo o Evangelho. Eu não sei se você vai ser um líder, não sei se você vai ser um pastor, não sei, mas eu sei que você vai ser um abençoado. Essa é a minha missão como pastor. Eu quero que você conheça Jesus. Eu não quero que você conheça o Jesus que eu estou falando. Eu quero que você conheça o Jesus que vai se manifestar para você. Porque o que faz uma pessoa permanecer não são as histórias que nós contamos, mas as experiências que elas vivem. Muitas pessoas não permanecem com Jesus porque elas não vivem experiências, e daí elas vivem experiências lá fora. E eu quero te falar que tem muita experiência legal no mundo, gente. Tem muita experiência legal. Ano passado eu fui no Beto Carreiro e andei naquele elevador, sabe? Já andou naquilo? Experiência sensacional, sobrenatural. Pensei que eu tinha morrido no meio. Tu morre e ressuscita quando chega lá embaixo. É uma experiência sobrenatural. Só que ela durou 3 segundos. Andar com Jesus é uma experiência eterna. E são essas experiências que fazem as pessoas permanecer. A minha missão da pastora, a missão dos líderes da Sara Nossa Terra, não é fazer você ser abençoado, é fazer você conhecer Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você acredita nele. E quando você acredita nele, você é abençoado, porque ele quer abençoar seus filhos. Jesus te trouxe nessa noite porque ele quer que tu o conheça. E quando tu o conhecer profundamente, ele quer te abençoar. E eu quero te falar que não importa quanto tempo você já ouviu falar de Jesus. Talvez você está ouvindo pela primeira vez hoje. Aí eu quero te chamar de Timóteo. Você é o Timóteo dessa geração. Você está ouvindo pela primeira vez. Só que esse Jesus que eu estou te apresentando tem poder para transformar, tem poder para mudar, tem poder para gerar experiências inexplicáveis, porque ele é o Deus da nossa história, ele é o Deus da nossa vida. E quando você conhecer ele profundamente, vai se cumprir uma outra promessa, que diz assim: porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh pastor, eu quero isso na minha vida. Então o segredo é: conheça Jesus, se dispõe a conhecer ele. Você conhece Jesus no culto, você conhece Jesus na célula, você conhece Jesus no revisão de vidas. O revisão de vidas é o lugar que você conhece Jesus, porque você se dispõe a sair da sua realidade e vir para um lugar onde o Espírito Santo está habitando. E naquele lugar você tem uma experiência, você tem não apenas uma, mas muitas experiências do poder de Deus. E se você quiser, você vai ter experiências profundas demais. Porque eu quero te falar uma coisa: o mais difícil é a primeira experiência. Depois que você encontra o caminho, você ouve Jesus todo dia. Porque o caminho é oração, palavra e santidade.